Com isso, né, esse geralzão do sistema imune, a gente vai falar dos tipos de imunização, dos tipos de treinamento ou não, né, dessa memória imunológica. Isso pode ser dividido em imunidade ativa e passiva, natural ou artificial. Os nomes são meio que autoexplicativos. O que é imunidade ativa? É uma resposta do seu sistema imune ativa a um antígeno. A imunidade ativa, natural, é o que a gente tem falado até agora. É uma infecção. Eu, quando fiquei com catapora, tive uma resposta imune ativa e 100% natural. Ficar com catapora é 100% natural. Não significa que seja bom. Nem tudo que é natural é bom, tá? Veneno de cobra é 100% natural, né? Não foi bom ficar doente, mas tudo bem. Bem ou mal, imunidade natural ativa, né? Eu fiquei infectado, meu sistema imune deu um jeito de combater e hoje eu tenho essa memória, eu tenho essas células de memória que sabem como fazer um anticorpo contra o vírus da catapora, né? Imunidade ativa artificial é a vacina, que eu já vou dar um spoiler aqui, mas a gente vai ver. É o que? É um antígeno que injetam no teu corpo sem você ficar doente. É só um antígeno, é só proteína, sem ali o resto do vírus, sem ali o resto da bactéria, sem ali o resto do patógeno para te deixar doente. É só um antígeno. O teu sistema imune vai ver aquele antígeno, vai ver que é uma coisa estranha e vai atacar da mesma forma. Vai te imunizar da mesma forma. Vai produzir células de memória, anticorpos e o escambau da mesma forma. Com o bônus muito vantajoso de você não ficar doente, né? Eu nunca tive sarampo, mas eu estou imunizado contra o sarampo, porque eu já tomei a vacina. Faz muito tempo, até tenho que ver se está em dia. Né? A minha vacina da febre amarela, essa sim está plenamente em dia. Não faz muito tempo que eu tomei, não. Então, eu nunca tive febre amarela, graças a Deus, espero nunca ter. Né? Mas eu estou imunizado contra a febre amarela, porque eu tomei uma vacina. Essa é a imunidade ativa. Imunidade passiva. Passiva. O seu sistema imune não faz nada. A imunidade passiva é quando você recebe o anticorpo ali, pronto. Recebe de quem? De alguém. Já vamos ver de quem pode ser, né? Você recebe o anticorpo pronto, o seu corpo não tem o trabalho de produzir o anticorpo e por isso ele não vai aprender a se tornar imune. Tá? Imunidade passiva natural é o tal do colostro do leite materno, aquele primeiro leite que sai meio amarelado, o leite materno. Né? O bebê suga aquilo, aquilo lá é mais rico em proteínas e aquilo é rico em anticorpos. Anticorpos de quem? Da mãe. Para dar aquela proteção inicial ao bebê. O bebê, quando ele nasce, o sistema imune dele ainda não está 100%, ainda não está plenamente desenvolvido. Ele precisa, por muitos meses, tomar o leite materno e parte importante disso é o colostro, que tem esses anticorpos da mãe prontos que vão proteger, sim, o bebê contra infecções. Imunidade passiva natural, aleitamento materno é supernatural. Né? E a gente tem os soros. Não é soros não, pessoal, é soros. O que é? É um anticorpo pronto feito artificialmente que a gente recebe. Em que situação? Eu acho que é o próximo slide. Vamos ver. Aí, né? Então, geralmente usado em caso de picada de cobra, antiofídico ou picada de escorpião, antiaracnóico, picada de aranha. O que acontece? Quando você é picado por uma cobra, aquilo ali vai ter não só um, mas um montão de antígenos. São substâncias totalmente estranhas ao seu corpo. E se você tivesse o tempo, o seu sistema imune produziria anticorpos contra aqueles antígenos. E você ficaria imune ao veneno da cobra. Isso poderia acontecer. Pena que esse processo demora 14 dias. E o veneno da cobra geralmente te mata em muito menos de 14 horas. Né? Então não dá tempo. Você morre antes. Fica devendo. Tá? Acontece. Né? Quer dizer, não, o ideal é que não aconteça não, mas picar de cobra é assim. Né? Como é que a gente faz para não acontecer? Os seres humanos desenvolveram o chamado soro anti, né? O fídico, no caso de picada de cobra. A gente injeta o veneno da cobra uma quantidade pequena num cavalo, geralmente, porque é um animal grande, ele aguenta. Né? Depois de um tempo, o que vai acontecer com o cavalo?
Você injetou pouco, o cavalo não vai morrer, né? Você não vai matar o cavalo. Ele vai produzir anticorpos. O próprio cavalo vai produzir anticorpos contra o veneno da cobra. Você tira o sangue do cavalo, isola o plasma, e no plasma você vai ter os anticorpos do cavalo, anticorpos inclusive contra o veneno da cobra. E aí, se eu for picado, se alguém for picado, né? Injeta-se esse soro na pessoa, o soro vai ter um anticorpo, o anticorpo vai combater o veneno e a pessoa não vai morrer da picada de cobra ou aranha ou escorpião, dependendo do soro que é aplicado e do que o camarada foi picado. Né? Então esse é o soro. É uma imunização passiva, o seu sistema imune não vai aprender como se lida com esse veneno. Se você for picado no outro dia de novo, tu vai ter que tomar soro de novo. Né? E aí você, pelo amor de Deus, toma mais cuidado. Né? É passiva, é uma imunização passiva e artificial. O ser humano que faz isso artificialmente, tá? Lá em São Paulo, o Instituto Butantan ele fabrica soro contra cobras, contra escorpiões, tal. Ele mantém ali, caso de acidente, você vai para o Butantan. Aí no Pará não sei como funciona, aqui em São Luís eu também não. Né? Eu já vi num dos cursos que eu vi, assim que eu cheguei aqui, vi um curso online, falava sobre cobras, né, sobre répteis, e eles falaram da quantidade de ataques de cobras que se tem aí no Pará, que é alto, né, o número. Então, seria bom que tivesse um lugar onde esses soros fossem disponíveis aí com espécies que são endêmicas aí, né, que existem. Lógico, cada soro é feito com veneno de uma espécie serve para uma espécie. Soro de cascavel só vai servir para picada de cascavel. Porque o antígeno e o anticorpo são diferentes, a proteína é diferente, não adianta nada se tomar de outra espécie. Tá? Beleza. Né? Então, ó, o soro não confere imunidade do orador, não produz célula de memória, você recebe o anticorpo pronto, utilizado em situação de emergência, para cada espécie peçonhenta, tu tem um soro específico feito com veneno daquela espécie que vai ter anticorpos contra o antígeno que tem naquele veneno. Beleza? E aí chegamos às vacinas, que é a imunização que é artificial e ativa. Vai ativar o seu sistema imune, vai exercitar o seu sistema imune. Eu já dei um spoiler, né? A vacina contém antígenos, a vacina não contém anticorpos. Quem contém anticorpos são soros. A vacina contém o antígeno. E é o seu sistema imune que vai produzir os anticorpos. Ele vai aprender a fazer isso. Tá? Né? Então, uma solução contém antígenos, que pode ser o vírus atenuado, o microorganismo atenuado, o microorganismo morto, pode ser um pedaço do microorganismo, pode ser, como a gente está vendo agora, um pedaço do material genético do microorganismo, pode ser, como a gente está vendo agora, um pedaço do material genético de um vírus dentro de outro vírus que é inerte, e por aí vai. Eles inoculam isso em você, seja pela gotinha ali, usar gotinha, seja através de uma injeção, botam isso dentro de você, o seu corpo vai perceber que é uma substância estranha, vai produzir os anticorpos, você vai ficar imunizado. Tá? E aí quando o seu corpo entrar em contato com a doença, com o patógeno, de verdade, você não vai adquirir a doença. Pelo menos essa é a ideia. A gente está vendo agora, sempre foi verdade, tá? Mas agora com essa coisa do Covid, a gente está vendo que nenhuma vacina tem uma eficácia de 100%. Mas te dá imunidade. E se todo mundo está vacinado, meu querido, todo mundo está imunizado, por mais que não seja 100%. E aí, para a doença chegar em você, é mais difícil. Por isso é importante todo mundo se imunizar. Ah, mas eu sou jovem. Ah, mas isso, mais aquilo. Não, é importante todo mundo se imunizar. É uma proteção. É uma tecnologia que a gente tem e desenvolveu. Quero discutir mais isso com vocês até ao vivo, mas é uma tecnologia que a gente desenvolveu e não é bacana. Você não tem o direito de se infectar com vírus e infectar outros. Para mim, isso não é um direito. É uma discussão, cara, é uma discussão bioética. Mas eu estou dando minha opinião aqui, tá? É só minha opinião. Ninguém precisa ter igual. Também. Bom, já falamos disso, né? Como a vacina funciona. Vamos falar de alguns tipos de vacina, entre elas esses três, atenuadas, inativadas ou de subunidades, mas vai ter até outro tipo aí que a gente vai ver. Ok, então vacinas atenuadas. Elas são vacinas, como o próprio nome diz, que o vírus ou agente patogênico está atenuado no conteúdo da vacina. Ele está, pode-se dizer, vivo. Ele está, vamos dizer, você tem o vírus ali, né? Ou o agente patogênico.
vivo. Mas ele perdeu a capacidade de se replicar, ele perdeu a capacidade de se reproduzir. Você inocula esse vírus atenuado na pessoa, a pessoa não vai ficar doente, mas, né, o vírus ele vai conseguir fazer com que a resposta imune aconteça. É isso, né? O exemplo é a vacina de febre amarela, que eu conheço mais, tá? Mas tem essas outras aí, cachumba, poliomielite, oral, rubéola, sarampo, varicela, todas vacinas atenuadas. Você está tomando ali o vírus atenuado, ele está até vivo, ele está ali, né, vivo, mas ele foi atenuado por uma série de processos, né? Ele foi inutilizado, ele não consegue se replicar. Né? Então, é isso aí. Então, ó, vírus atenuados levam a atenuação por passam um processo no qual a sua virulência é reduzida a níveis considerados seguros para aplicação clínica. Uma série de processos químicos faz com que isso aconteça. Né? Quando aplicado no corpo do indivíduo, o vírus atenuado é capaz de se replicar, porém de maneira lenta, sem causar maiores danos ao organismo. A prolongada exposição ao vírus durante a lenta replicação induz a uma resposta imune. Essa resposta leva à produção de células de memória, as quais garantem o estabelecimento da imunidade contra o vírus em questão. É assim a vacina atenuada. Até onde eu sei, não tem nenhuma de Covid-19 que seja atenuada, até onde eu sei. Né? Além das que são utilizadas aí, a Pfizer, a AstraZeneca, a Coronavac e a da Johnson, né, a Janssen. Além dessas, tem muitas outras em desenvolvimento, sendo desenvolvidas. Posso estar enganado até onde eu sei. Não conheço nenhuma desse tipo vacina atenuada, que tenha o vírus ali completo, que vai se aplicar lentamente, que vai causar a resposta imune, tá? Vacinas inativadas, pessoal. Essa sim nós temos um exemplo que é utilizado aí no combate ao coronavírus, que é a Coronavac. Ela é uma vacina de vírus inativado, foi feita rapidamente, é bastante segura porque essa é uma técnica bastante utilizada, não é nova, né? Entre muitas vacinas, né? A vacina da poliomielite está aí, algumas vacinas de hepatite B são vacinas inativadas. Na vacina inativada, o vírus, como o próprio nome diz, está inativado. Você tem o vírus, só que ele quimicamente ou fisicamente foi inativado, o material genético dele foi destruído ou impedido de se replicar de qualquer forma. O vírus não vai se replicar, não vai acontecer nada com ele, ele está lá inativo. Mas os antígenos dele estão todos ali em volta, prontos para serem reconhecidos pelo seu sistema imune quando isso é injetado. É assim que ocorre a fabricação da Coronavac. O vírus SARS-CoV-2 é inativado quimicamente, é cultivado em cultura de célula, depois é inativado e esse vírus inativado é o que injetam na pessoa que toma a Coronavac. Né? Essas vacinas em geral, como o vírus está inativado ali, precisa de um empurrãozinho extra para o seu sistema imune reconhecer aquilo como um antígeno. Essas vacinas geralmente têm o que? Adjuvantes. Né? Componentes que ajudam na irritação do seu sistema imune, ajudam que o seu sistema imune, reconheça aquilo lá como um antígeno. Aqui, um antígeno estranho, pessoal, para o seu sistema imune ir para cima. Né? As pessoas críticas das vacinas geralmente falam: não, mas a vacina tem tantos químicos, benzoato, de blá 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 blá. Eu não sei exatamente as fórmulas das substâncias, mas o que eles estão reclamando são desses adjuvantes, que são substâncias numa concentração, meu querido, minúsculas no seu corpo. Tá? São substâncias em concentrações mínimas no seu corpo que são utilizadas. Tá? Que não, em situações normais, não vão gerar nenhum desconforto, nenhum efeito colateral, né? E quando gerarem aquele efeito colateral de algumas pessoas que tomaram a vacina da Covid, dor de cabeça, tá? Nada a longo prazo. Né? A gente pode discutir esses efeitos colaterais um pouquinho mais para frente, né? Mas geralmente os efeitos colaterais da vacina são muito. O risco que você tem de tomar a vacina é muito, 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 muito menor do que o risco que você teria ficando doente. Tá? Então, resumidamente é isso aí. Enfim, então tem o adjuvante. Geralmente essas vacinas têm mais de uma dose, tá? No caso da Coronavac, 2 doses. Vírus inativado. Vacina de vetor viral, também temos 2 vacinas
dentre as que são usadas aqui no Brasil, que é a AstraZeneca, que foi a que eu tomei, e a da Janssen, né? E a da Johnson Johnson, desenvolvida pela Johnson Johnson, que é a vacina de vetor viral. O que acontece? Você isola um vírus que é inócuo para o ser humano. No caso da AstraZeneca é um vírus de gripe de... Uma dessas duas é um vírus de gripe de macaco, um vírus de algum primata semelhante ao coronavírus, mas que não causa doença na gente. Você isola esse vírus e coloca ali no meio do DNA do vírus o gene de interesse, o gene do antígeno, no caso a proteína spike do coronavírus. Tá? Tem esse DNA lá no meio do vetor viral. E aí você inocula o quê? O vírus vetor. O vírus que não vai causar doença na gente, porque não é o coronavírus, com só aquela proteínazinha ali bacana isolada. Eventualmente esse vírus vai entrar dentro das suas células, eventualmente aquele gene vai ser expresso, vai ser reconhecido, expresso pelas suas células, e as células do teu sistema imune vão expressar a proteína spike do vírus. A proteína antigênica, o antígeno do vírus. Veja, nem suas células, nem seu sistema imune nunca nem viram um coronavírus. Tudo que eles expressaram foi uma proteína que estava num gene de um outro vírus que serviu só como cavalo de Troia, vamos dizer aí, para o seu corpo. Aqui é um vírus tal. E aí esse vírus acaba se replicando nas células sem causar nenhuma doença, é inócuo, e esse gene acaba sendo expresso, acaba sendo mostrado ali pelas células do seu sistema imune, produzindo a proteína spike, e essa proteína spike acaba sendo reconhecida como um antígeno pelo seu sistema imune, que vai formar anticorpos contra ela. Tá? Então, esse é o caso, né, da vacina de vetores virais. Vacina à base de proteína. Certamente tem vacinas que estão sendo desenvolvidas com a base só da proteína spike, né, do coronavírus, e tem outras também. Né? O que você tem lá? Você isola, você produz e isola apenas a proteína antigênica. Não tem vírus, nem ativo, nem inativo, e nem nenhum outro vetor, nem nenhum outro vírus que é usado ali para botar o DNA do vírus, não tem nada. Você tem apenas o antígeno isolado, que é o que te injeta. Aí te injeta essa proteína estranha, o teu corpo reconhece essa proteína estranha, esse peptídeo estranho, e vai fazer anticorpos contra esse peptídeo estranho. Finalmente, então, vamos para as vacinas de DNA ou vacinas de RNA ou vacinas de ácidos nucleicos. Tá? Aqui está a vacina de DNA, mas eu não quero confundir vocês. Porque a vacina que nós temos, não tem nenhuma vacina de DNA, não existe ainda. É uma tecnologia que pode existir, ela funciona, ou tem como funcionar. A vacina que nós temos é a vacina de RNA, que é a vacina da Pfizer. É a primeira vacina de RNA produzida, né, e foi a vacina contra o Covid que nós temos. Então, basicamente você tem o material genético, no caso do vírus RNA, poderia ser DNA se fosse um vírus de DNA, né? No caso é RNA. Então vou até botar um X aqui, ó. Aqui nós temos uma de DNA. Pode ser feita no futuro uma vacina de DNA, né? E você inocula não o vírus, não a proteína do vírus, o material genético do vírus na pessoa. Esse material genético do vírus vai ser capturado pelas células, a célula vai expressá-lo, vai transformar aquilo em proteína. Então, quem vai produzir a proteína viral, para quem tomou a vacina da Pfizer, é a própria célula da pessoa. Tá? Aí, essa célula vai expressar a proteína, e aí o sistema imune vai falar: o que essa célula está expressando essa proteína estranha? Vai ser um antígeno, o próprio sistema imune vai reconhecer esse antígeno esquisito e formar anticorpos para combatê-lo. É assim que funciona a vacina de ácido nucleico. Né? Então, ó, tá aqui em inglês, mas dá para entender um pouquinho, né? A vacina de DNA ou a vacina de RNA, que é a que nós temos. Né? O RNA isolado, o RNA viral, com o gene ali, né? Com o código para produzir a proteína spike, ele é encapsulado numa bicamada lipídica e injetado. Isso é internalizado pela célula, que vai expressar a proteína. O RNA vai ser transcrito, né? Traduzido, desculpa, o RNA vai ser traduzido, perdão.
né, em proteína. Essa proteína vai ser expressa pela célula e as células do sistema imune vão reconhecer e produzir os anticorpos. Se fosse um vírus de DNA, ou se fosse uma vacina de DNA, é a mesma coisa, só que seria o material genético do DNA, né? Ou seria o DNA, o material genético que formaria. No caso, a vacina da Pfizer é de RNA, é o material, o vírus do coronavírus é um vírus de RNA, o material do vírus é RNA, e é esse RNA, uma parte dele, um pedacinho, só um pedacinho de interesse que é isolado para produzir ali a proteína spike. Tranquilo, pessoal? Como está bem aqui em português, né? Aqui está a proteína spike, ela é uma proteína, se vocês lembram, a proteína, a receita para fazer essa proteína está no código genético, no caso do vírus, o código genético é RNA, a receita está lá. E essa receita, ela é a linguagem universal. Então você isola essa receitinha, esquecendo o resto do vírus, coloca numa cápsula lipídica, você isola, você inocula isso na pessoa, a pessoa vai, as células da pessoa vão receber esse RNA, vão traduzir aquilo para a proteína spike. E vai ser um antígeno, vai ser uma proteína estranha, o sistema imune vai fazer a parte dele. Beleza? Beleza. Chegamos então a uma outra parte da aula que não tem a ver com o nosso assunto de hoje, que é vírus. A parte da aula que está bem aqui escrito, né? Resistência a antibióticos por bactérias. É um assunto que tem a ver com o quê? Com bactérias, com seres procariontes que nós vamos estudar na próxima aula. Você se lembra, a bactéria é um ser o quê? Celular, é uma célula procarionte. É uma célula que não tem núcleo, não tem organelas delimitadas por membrana. Bem diferente do vírus, que é um ser acelular. Todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Todo vírus parasita alguma célula. Então, todo vírus faz mal a alguém. Pode não ser a gente. Pode ser um vírus de planta, pode ser um vírus de fungo, um vírus de protozoário, um vírus de bactéria. Pode ser. Para alguém ele faz mal. Talvez não para a gente. Bactéria não. Tem bactérias que só vivem a vida delas, não fazem mal a ninguém. Algumas bactérias são patogênicas, algumas bactérias são parasitas. Né? A bactéria que causa tuberculose, a bactéria que causa tétano são alguns exemplos. A bactéria que causa botulismo são alguns exemplos. Né? Mas nem toda bactéria faz mal. Como eu falei no começo da aula, a gente tem a nossa própria microbiota que não faz mal não, faz até bem. Né? Então esse é o assunto para a próxima aula, resistência. Né? Tem sempre um que eu pego. Desculpa, pessoal. Quando a gente for a ver isso aí vai estar, quando a gente for ver esse assunto, isso aí vai estar corrigido, essa resistência, tá, pessoal? Até mais. Falou. Resistência.